Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um podcast no Quiz Podcast, né? Outro dia eu falei quiz demais, né? Você falou quiz demais. A gente ficou 8 anos no SBT e tem outras propostas de emissoras que eu não posso contar, mas vai ser um projeto muito legal na TV O projeto aberta. É muito legal, cara. Muito legal. Nós vamos ajudar muito muita legal. gente. Olha, vamos falar sobre o nosso Super convidado? convidado de hoje. Importante, tem nome de guerreiro. Olha, ele é sorocabano, 38 anos, corretor de imóveis há mais de 12 anos, formado em negócios imobiliários e técnico em administração, e ele é especialista em financiamento imobiliário. Tem como meta desmistificar o financiamento imobiliário e ajudar as pessoas que desejam realizar o sonho da casa própria, mas desconhece do assunto e desconhece como fazer o negócio acontecer. Estamos aqui com Átila Gonçalves. Tudo bem, Átila? Tudo bem, tudo jóia. Boa noite, obrigado, viu, pela oportunidade. Um prazer. Cara, vamos começar com uma pergunta que assim, todo mundo tem. É impossível, por exemplo, o cara que ganha 2 pau e meio, é impossível ele ter a casa própria ou ele vai viver de aluguel pro resto da vida? Não, Gustavo, não é impossível. É possível. Porém, esse cara precisa encontrar, primeiro, um corretor disposto a atender a demanda dele. Sim. E uma construtora que tenha um produto que encaixe. Que é o faixa 1. Que é o faixa 1, até 2.640 seria a renda desse cara que você citou. Sim. Então, é isso que a gente precisa encontrar. Existe? Existe. Sim. Mas a gente precisa encaixar e equilibrar a balança, porque a gente precisa lembrar que 30% da renda dele precisa estar livre e descomprometida. Exato. É esse que é o pênalti. Esse que é o pênalti, exatamente. O quanto esse cara ganha de renda familiar, claro que se ele for se enquadrar dentro de um programa habitacional, impede se ele ganha muito. Mas se ele se enquadra, a questão dos 30% é um fator predominante. Então, a gente estaria falando de aproximadamente R$600 de uma parcela, e ele teria que dar uma entrada talvez que fosse muito alta. Sim. Átila, eu, como você, sou corretor de imóveis também. Ah, Além de legal. Apresentador, de fazer malabares. Mentira, malabares eu não faço. Além de tudo isso, eu sou corretor de imóveis e assim, eu vejo as grandes construtoras desse país, como a MRV, a Pacaembu, estou falando no setor que você tá atuando. Sim. Elas são as maiores mesmo? Uma de casa, outra de bloquinho, não? São as maiores. Aí nós temos outros players, se eu posso citar. Pode, Nós temos claro. Direcional, nós temos a MRV que você já citou, Pacaembu, enfim. Existe algumas construtoras que são medidas por metro quadrado, e essas construtoras, na verdade, se você colocar aí Pacaembu e MRV, normalmente eles não entram no ranking porque realmente eles constroem muito. Então eles medem muito metro quadrado e aí eles despontam no ranking ali das construtoras, né? Claro que a Pacaembu ela tem uma outra concepção, né? A Pacaembu ela entra numa questão de lote e aí você acaba tendo a casa construída ali de uma forma... A Pacaembu ela tem uma outra concepção de venda, tá? Dentro do programa habitacional. Sim. O Pacaembu costuma construir casa, né? Isso. Na verdade, você pensar em lote não vale nem a pena. Porque ele constrói a casa num valor que você Isso. fala assim, pô, eu vou comprar o... Primeiro, você é especialista em construção, Zé Ruela? Não é. Você vai chamar aquele empreiteiro, teu amigo pinguço, ele não vai entregar para você a casa. O que acontece quando uma Pacaembu Exatamente. pega? Cara... A certeza de que você vai receber o produto. Exatamente. E a MRV que a gente está falando é bloquinho. É aquele Isso. 1+3. TR+3, exatamente. TR+3, não é Exatamente, isso? TR+3. Direcional TR+3. E algumas outras construtoras de Sorocaba também atuam com TR+3, tá? É um produto que tem muita liquidez. É um produto que tem muita absorção. A maior faixa hoje ali do mercado imobiliário, vamos dizer que a maior faixa da população é a faixa de entrada, né? Então a gente está falando de uma composição ali de renda de 4 a 5 mil reais, é onde a gente tem a maior concentração de pessoas. Portanto, algumas construtoras figuram muito bem nessa faixa com TR+3. Exato. Não, mas, então, o grande barato é o seguinte, quando a pessoa fala em TR+3, eu estou falando porque eu já vendi áreas, né, para a MRV. Tá. É o terceiro andar carregar água de 20 litros. Como é que vocês fazem para vender o terceiro e segundo andar? Pois é, aí que tá. Nem todo mundo enxerga com essa ótica, né? Tem muita gente que enxerga com a ótica de, poxa, não vou ter vizinho em cima.
Olha, puta argumento, isso é bom, hein? Exatamente. A Então, na vista, verdade, né? A vista é melhor. Só vista, não vou ter um vizinho. Pernilongo, a Aedes aegypti pernilongo. só vai pegar do cara do Vai primeiro pegar andar. Exatamente. Então, esses argumentos a gente tem que usar. E claro que a gente sabe ali que, eventualmente, a hora que o cliente entra no plantão, se a gente estiver fazendo uma venda de plantão, né? A gente já tem ali uma noção, uma ciência, se esse cliente é um cliente para térreo, para primeiro, para segundo ou para terceiro pavimento. Então, a gente consegue distinguir. Claro que a gente... O preço é diferente também. O preço é diferente também. Tem um escalonamento. Quanto mais alto o seu pavimento, maior é o preço, né? Então, a gente entende a necessidade do cliente. E, obviamente, se ele quiser comprar no terceiro andar, a gente está ali para poder vender. Mas o cara chega assim, o cara entra, você já faz uma leitura seca da pessoa. Obviamente que a gente não faz um pré-julgamento, nunca, jamais, né? Mas conforme a gente vai fazendo algumas perguntas, existem perguntas de fechamento, isso é muito importante que nós, corretores de imóveis, façamos, para a gente poder entender, primeiro, o momento do cliente, segundo, a necessidade do cliente, porque, obviamente, se eles pretendem ter filhos, talvez um terceiro pavimento não seja legal, porque a esposa dele vai ficar grávida. Sim. Né? Então, inchado. Então, assim, a gente tenta induzir poxa, será que o primeiro ou o segundo pavimento não seria ideal? Eu não quero térreo porque eu não quero ninguém passando na minha janela, por exemplo. Tem gente que argumenta assim. Mas, poxa, será que o primeiro ou o segundo, nesse momento, não é ideal para vocês? É um apartamento de entrada, esse apartamento não vai ser o seu único apartamento, seu único imóvel na sua vida. Obviamente que o seu momento vai mudar e você vai poder alocar esse apartamento e comprar um outro imóvel. E a gente tenta conduzir dessa forma. Mas, claro que cada cliente tem um perfil, uma ideia e uma meta. Né? Claro. Então vamos falar de valor. A gente está falando de valor. Faixa 1, qual o valor? De que valor até valor aqui em Sorocaba? Até 170 mil reais, 190 mil reais. Tá? Faixa 2 a gente vai até 264 mil reais e o faixa 3 até 350 mil reais. E aí a gente tem, isso seriam os tetos de limite de valor. Tá? Aí as faixas de renda até 2.640 para a faixa 1, 2.641 centavo, que isso já desenquadra o cara da faixa. Na faixa 2 até R$ 4.400 e de R$ 4.400,01 a R$ 8.000 no faixa 3. Então, essas são as faixa diferenças. Faixa 2, aqui nós em Sorocaba temos Vita, Build, ADN. Vamos falar de algumas construtoras aqui. A Build ela desenquadra. Ela desenquadra, né? Ela está no médio alto padrão. 600 pau, né? Já está. ADN, JCR, Lidera. MRV. Sou velho propaganda, eu que sou mestre de cerimônia da JCR. Um beijo pro Reinaldo. Tem o Kevin da Lidera também, o pessoal lá, a Kelly, todo mundo. Cara, eu fico feliz de fazer parte do crescimento de vocês. Vejo vocês crescendo e fico feliz também. Então, a gente que escuta muito, né, de qualidade, acabamento. Tem a Magno também, que a gente esqueceu. Isso. Do Ricardo lá. A Planeta, mas a Planeta já é médio alto padrão. Mas a Axis, que é uma marca do Grupo Planeta, entra para para figurar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então ela entra para atender já uma faixa de renda. A Planeta é alto padrão e aí E a Axis é uma marca do grupo. Então ela traz todo o know-how, enfim, toda a expertise ali da construtora. Isso é muito bom, né? Para poder produzir dentro dessa faixa que realmente tem uma maior liquidez, uma maior absorção. Existem inclusive dados, Gustavo, Chuca, de que 60% das construtoras a nível nacional pretendem lançar empreendimentos nessa faixa, justamente por uma questão de liquidez e absorção. Né? Então hoje a gente tem um estoque de aproximadamente 24 meses das construtoras, isso reduziu para 15, então estimula novos lançamentos, seja no médio e alto padrão, seja no Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então, deixa eu entender, como é que é a pirâmide? Alto padrão, como é que é a porcentagem disso? 70% é faixa 1? Faixa 2? De renda? De público mesmo, de público. Brasil, Sorocaba. Sorocaba, eu tô para falar para você que a gente não tem 70% no faixa 1, tá? A gente tem ali uma maior concentração na faixa 2, 3. Sim. A gente até vê por uma questão dos valores dos imóveis hoje de lançamento, né? Então você percebe assim que são imóveis que partem de 230, 240 mil, ou seja, ele já está no faixa 2, ele absorve o faixa 2 a 264 mil e já sobe logo para o faixa 3. Inclusive, alguns até desenquadram e acabam pegando aquele comprador que tem uma renda familiar maior ali do que 8 mil e ele vai entrar para o SBPE.
Eu diria para você que hoje nós temos aproximadamente uns 40% na faixa 2. Tá? Uns 40, 50% na faixa 2. Você acha que Sorocaba é atrativo hoje? O pessoal está saindo de São Paulo para vir para Sorocaba? Muito. Nós tivemos uma crescente, uma alta, muito discrepante do valor dos imóveis, tanto para venda quanto para locação. Eu não trabalho com locação, já trabalhei alguns anos com locação, hoje eu não trabalho mais, trabalho exclusivamente com venda. Mas assim, pro mercado de São Paulo, uma casa com 3 dormitórios, uma suíte, eventualmente numa região um pouco mais afastada do centro da cidade, para o pessoal de São Paulo é legal. E quando ele vê um preço ali de 650, 700 mil que absorve no bolso dele, ele fala, poxa, em São Paulo eu não compraria de jeito nenhum uma casa com esse... Compraria com 34 metros quadrados. Exatamente. Então, para eu poder morar numa casa com esse acabamento confortável, do jeito que vocês estão vendendo, esse valor para mim é muito interessante. E a pandemia trouxe muita gente para Sorocaba. Sim. Então, ele descolou um pouco do nosso público sorocabano, comprador do imóvel nessa faixa, ele descolou e fez com que algumas pessoas que atuavam ali na compra de imóveis nesse valor não conseguissem mais absorver o mercado. Então, hoje a gente vende alguns imóveis muito mais para pessoas que vêm de fora do que para o próprio sorocabano. Sim. E a gente acaba tendo que levar esse público para um outro perfil. Às vezes para um apartamento, alguma coisa nesse sentido. Mas esse público que está saindo de São Paulo e migrando para o interior, ele acaba fazendo os imóveis ficarem mais caros ou mais baratos? Na verdade, é uma questão de oferta e procura, né? Então, como a procura passa a ser mais alta e você tem um volume X de imóveis disponíveis, obviamente que quanto mais esses imóveis são absorvidos, mais aqueles que mantêm imóvel em estoque vão aumentando o preço. Né? Então, eu tenho um imóvel hoje a 350 mil, um apartamento. 2 dormitórios, uma suíte, um apartamento de 60 metros quadrados. Então, eu vendi para o Chuca a 350, tá certo? Então, tenho eu e tenho mais alguns outros colegas que têm um apartamento assim. O meu colega viu que o Chuca absorveu muito bem por 350. Ele vai tentar 375 para o Gustavo. Aí o Gustavo vai falar, poxa, 375, um apartamento de 60 metros quadrados, 2 dormitórios, olha o tamanho dessa sala, tá dentro, eu topo pagar. Aí o nosso terceiro colega falou, poxa, o Átila, você vê, vendeu 25 mil abaixo do mercado. O Gustavo absorveu um apartamento por 375. O meu é 400. Ele vai tentar 400. Aí você fala, não, mas o Gustavo absorveu por 375. Faz 380 para mim que eu compro. Ele faz 380. O apartamento que, na verdade, seria comercializado a 350. E assim você vai gradativamente elevando os preços. E quem é que determina preço de mercado? O comprador. Quem tem o dinheiro é quem vai absorver o preço, que vai dizer que está barato ou está caro. Não, seu produto eu não compro, seu produto está fora do meu bolso. Então, até que você encontre alguém que tenha um bolso para poder absorver o seu produto, ele vai ficar em estoque ou você vai ter que equalizar ele numa faixa que tem uma absorção. Quem tem bastante imóvel tem que aprender uma coisa. Eu vou ensinar, viu? O senhor e a senhora aí. Não é o quanto você acha que vale, é quanto pagam. O mercado é desse jeito. Tem um valor sentimental, meu filho cresceu aqui. Dane-se. É só negócio. Na hora ele vai pegar e vai pegar o apartamento por exemplo, você está no 6º andar, ele vai pegar o apartamento do 7º andar, que está meio parecido com o seu, é do mesmo tamanho, mesma planta, e às vezes tem planejado e vai falar assim, não, essa é a média. Pô, se eu tenho esse aqui, melhor... Por que tem ouro lá dentro? Exatamente. Então, é assim que funciona a precificação. E a grande cagada das imobiliárias, e de imobiliária grande aqui, eu não quero citar nome, mas daqui a pouco eu vou acabar citando, é isso. Sabe o que eles fazem? E eu vou acabar cortando. Você vai acabar cortando? Exatamente. É isso. É que eles põem o preço lá, vira vitrine. Correto? Exatamente. Vitrine. Tá 4 anos sem vender. Exatamente. Tá lá, tá parado. E obviamente que para nós corretores, nós dependemos de produto com liquidez para poder ganhar dinheiro. Nós só ganhamos dinheiro no êxito. E o êxito só acontece depois que o cliente assina o compromisso de compra e venda. Se eventualmente a gente vai para a cartório numa venda à vista, a gente passa a escritura para depois o vendedor receber, para depois nós recebermos a nossa comissão. Que é 6% em média, viu? Vocês param de baixar para 4%. Construtora gosta de pagar 3% e o caramba. Exatamente. Então, isso só acontece se a gente consegue vender o imóvel. Se o imóvel está mal precificado, e às vezes alguns corretores não querem criar ali um atrito com o proprietário, ele acaba falando, tudo bem, vamos pegar o teu imóvel fora de preço
e vamos trabalhá-lo e vamos sentir o que o mercado fala. E claro que o proprietário sabe que naquele prédio dele, outros apartamentos foram vendidos por 50 mil a menos, 25 mil a menos, 30 mil a menos, ou 20 a mais, mas ele entende que a média dele está um pouquinho acima, né? E alguns corretores, algumas imobiliárias topam trabalhar com um produto mal precificado para ter ali, para ter... Falar que está no estoque. Falar que está no estoque. Agradar o cara. Agradar o cara, Fala, exatamente. não, imagina quando você está pedindo 500, vale 250. Tá ótimo, coloca aí e tal. Aí o cara acha. Né? Exatamente. O perfil do consumidor mudou. Hoje, o consumidor, seja desde um produto ínfimo, enfim, hoje eu parei para comprar uma bala para vir para cá e eu achei que o preço está acima do normal que eu pago por essa bala. E eu falei, poxa, não paro mais nessa loja para comprar. A mesma coisa faz o cara que vai comprar um imóvel. Sim. Ele pesquisa muito antes de comprar. E o valor comprar. agregado é alto. Exatamente. Então ele fala, poxa, numa região A eu compro por X. Numa região B você está tentando fazer absorver o teu imóvel, que pode ter as mesmas características pelo mesmo preço. Eu não vou para essa região, eu vou para a região A. Claro. Eu vou para uma região mais próxima do centro. E aí entra as questões que você colocou, das questões do que a gente chama de amor. Né? Não pode ter amor. Não pode ter amor. Né? Senão... A gente vai aprendendo, né, com o mercado que tem gente que supervaloriza aquele imóvel, né, e tenta te convencer que aquilo é bom. Ó, vou ensinar outra coisa para corretores. Beginners, faixa branca. É o seguinte, entrou com o seu cliente. Aí você entra, abre a porta. Primeiro conhece o apartamento ou a casa que você está vendendo. Vai antes. Abre a porta, um cheiro do caralho, porque tá fechado há muito tempo. Aí a primeira cagada que esse cara faz, sabe qual é? Aqui é a sala. Porra, claro que aqui é a sala. Ele tá vendo que é a sala. É verdade ou não? Você já mandou o nego embora assim? Essa história de você tentar apresentar uma coisa que é autoapresentável é difícil, né? Você vai, poxa, aqui é a sala, essa é a cozinha. Cara, é complicado. Então, assim, eu particularmente conduzo uma visita da forma que o cliente fique à vontade e eu fico sempre à disposição para eventualmente responder uma pergunta ou outra, mas eu falo, olha, fique à vontade. Até porque, se tá em casal, eles estão conversando, eles estão falando, poxa, aqui eu quero colocar isso, aqui eu quero colocar aquilo, não gostei, não vamos comprar, ou como é que a gente vai fazer financiamento e tal. Então eles estão conversando e muitas vezes o assunto é íntimo, é particular. Não cabe a nós ficarmos ali apresentando... Parecendo um vendedor de calçado, né? Toda hora... Tá precisando de alguma coisa? Você deixa o Quanto cara... você calça? 40. Eu botei um 37 maravilhoso aqui. Porra, não é o pé do cara. E é o que os caras fazem. E aí é goela abaixo. Não faz isso. Não, porque assim, a venda realmente, algumas vezes, é na emoção. Outras vezes é na razão. E se você tiver com a mulher e com o homem, você tá com a emoção de um lado e a razão do outro. O homem faz conta. Sim. Tá? E muitas mulheres fazem conta também. Às vezes mais que o homem. Mais que o homem. Então você não precisa inventar muita coisa. Você precisa simplesmente ter informações adjacentes. Por exemplo, você sabia que o sol da manhã pega aqui? Ah, sol da manhã. Legal. Exatamente. Ó, sabia que tem preparação para ar-condicionado? Ó, posso colocar ar-condicionado aqui? Porra, que legal. Informação que ela não tá ali na cara. Isso. Eu acho são que pertinentes e importantes. O bom corretor, ele faz isso. Ô, Gustavo, eu tive aqui uma conversa com a Lilian, que também é uma corretora de imóveis. Eu vi. Então, aí eu perguntei para ela, se vai um casal, você direciona a venda para quem? Para a mulher ou para o homem? Ela falou assim, quem você acha? Para a mulher, porque a mulher... Dela, é um mulherão, ela é linda. Então, tipo assim, se ela ficar conversando com o homem, acabou a venda. Acabou a venda. Mas ela sabe que quem tem o poder, né? Você vai mudar com a família, é a mulher que vai dizer, os meus filhos vão ficar aqui e tal. E o cara está pensando no que você está falando. O cara está fazendo conta e a mulher está vendo a estrutura, a beleza do apartamento. Né? Aí também, por exemplo, tem uma outra coisa, que é vender para, né, Átila? Você sabe muito bem. Vender para quem vai morar e quem vai investir. Investir como é que é? Bom, o investidor, o que ele procura, basicamente? A gente tem que entender qual é o momento dele. Se ele está procurando um ganho de capital, portanto, ele está tentando fazer uma compra de lançamento, então uma compra já ali na tabela ou até com desconto dentro da tabela para poder ganhar o período de
de venda e de obra, ou seja, ele ganhou a valorização, fez uma compra à vista ou parcelou ali com a construtora para poder ganhar essa capitalização e, eventualmente, a hora que esse empreendimento for entregue, ele corrigiu e aí ele absorve ainda por uma gordura ali de precificação do mercado. Chaves valoriza naturalmente. Exatamente. Chegou, ficou pronto, sobe. Tem uma valorização ali que a gente... Cada empreendimento tem uma expectativa. Isso. Existem construtoras hoje que já oferecem essas contas para os seus compradores e algumas construtoras dependem ali do staff para poder calcular para o comprador. Então, a gente precisa entender se ele quer uma valorização do capital, um ganho de capital, ou se ele quer, eventualmente, ter uma renda, né, ou ter um recebível através de aluguel. E para isso a gente precisa entender qual é a absorção do mercado de valor de aluguel daquele empreendimento ou da média parecida dos imóveis na região. Para saber se vai valer a pena. Exatamente. Né? Então, às vezes, a conta que o cara faz, poxa, eu vou fazer uma compra de um apartamento, eu vou financiar esse apartamento, então vai ser uma prestação de, vou colocar um exemplo aqui, tá? Uma prestação de custo efetivo total, que vai me gerar aí mais ou menos R$ 1.400, e eu vou alugar esse apartamento por R$ 2.500. Tá pago, vai pagando. Então eu vou pagar a minha prestação e vou pôr R$ 1.000 no meu bolso. Só que o problema é, esse apartamento ele tem uma absorção por R$ 2.500? Ou esse apartamento ele vai ter uma absorção por R$ 1.400, que é o valor da sua parcela? Então, na hora da gente fazer uma venda, porque existe um investidor que vai comprar à vista, mas existe um investidor também que eventualmente vai fazer um financiamento. É o meu segundo imóvel, eu vou... comprar para investir, ou minha esposa está comprando, e nós não vamos morar aqui, nós vamos alugar, mas às vezes ele precisa entender que pode ser que ele não consiga ter aquilo que ele espera. Então, nesse momento, é que a gente precisa alertá-lo, falar, olha, você não vai conseguir locar um apartamento, eventualmente, aí de 50, 52 metros quadrados, nessa região, com 2 dormitórios, um banheiro, uma vaga descoberta, por R$ 2.000. Tá? O mercado não vai absorver. Então, se a sua parcela é de R$ 1.600, R$ 1.700, tenha a consciência de que você vai eventualmente trocar 6 meia dúzia, então você está construindo um patrimônio onde alguém está pagando o patrimônio para você. Né? Basicamente, a ideia é essa, que a gente precisa conduzir o cara. Ou seja, o cara tem que comprar o apartamento e o valor, né, que ele vai alugar tem que pagar as contas do apartamento e ter um lucro em cima disso. Porque senão, se ele empatar, ele só vai ter o imóvel depois. Mas não vale muito a pena. Aí que tá, depende. Por quê? Se ele tem eventualmente uma condição de amortização de parcela ou uma questão de entradas grandes. Entrada grande. Então ele deu uma boa entrada, ele ficou com um saldo devedor menor para financiar e eventualmente ele consegue amortizar, seja com fundo de garantia ou seja com recurso próprio, então ele, dos 30 ou 35 anos de contrato, ele reduz isso para 10. E a parcela, eventualmente, quem está pagando é o locatário, é o inquilino. Então, para ele é um negócio bom, porque ele quita em 10 e ele não tem o custo da parcela mensal, porque o imóvel está alocado. Porque aí quitou, aí realmente vira lucro mesmo. Aí é lucro. Aí o bem está quitado, ele ganhou a valorização do capital dele, obviamente, porque você também ganha. Né? Sim. Você comprou por 250, teu imóvel está alocado ali por 5, 6, 7 anos, hoje já é um imóvel que é absorvido por 290, 295. Então, seu imóvel já valorizou 40, 45 mil reais. Né? Perfeito. Você está vendo o que é corretor bom? É outra coisa, ele tem os números na cabeça, ele sabe como funciona o mercado e como que é o vai e vem. É isso. Então, você que muitas vezes trabalha sem cresce, viu, bandido? Você que está aí, intermediando aí, aprenda. Você vai ter que estudar isso aí e sofrer na pele. Depois, agora nós vamos para o intervalo e depois nós vamos falar dos bypass, porque corretor que se preze já tomou muito chapéu na vida. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho.
casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? Ah, é na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, foi rapidinho. A gente está conversando aqui com o Átila, que não é o Abreu, que é o corretor. Átila Gonçalves. Átila Gonçalves. E a gente está falando sobre imóveis. Gustavo, você sabe que eu botei minha casa à venda, né? Estou sabendo. Você está vendendo? Bem precificada. Você vai vender para mim, né? Eu vou vender. Mas eu vou pagar só 4%, tá? Tudo bem, mas se for para você... É que é de casa, né? Que é irmão. Tá bom. Irmão. Você vai fazer um churrasco para mim depois? Opa! Então tá bom. Então já tá O 2% de comissão de 2% churrasco vai dar um belo churrasco, hein? Não, eu vou fazer um puta churrasco. Me chama. Vamos chamar as me chama. bandidas. Átila, deixa eu te perguntar. Eu tenho um investidor, alguns investidores, mas é um investidor que ele chega para mim, é muito louco isso. Tá. Ele nem visita o apartamento. Eu não vou falar o nome dele, Tá. um grande amigo. Tá. Ele chega para mim e fala assim, Gustavo, o que você vai me vender vai me dar 0,7, 0,8? Eu falo, vou tentar. E aí começa a minha... O que é isso? Ele compra um apartamento, por exemplo, de 500 mil reais, paga à vista, 500 mil reais, aqui em Sorocaba é normal achar imóvel por 500 mil reais, e ele quer que dê na mão dele de aluguel, que já esteja alugado, por pelo menos 3 mil, 2 mil, que na mão dele. Isso. Que daí está dando 0,5, 0,6, 0,7 de investimento. Por que ele faz essa conta? Conte, porque ele pode deixar esse dinheiro aplicado. Exatamente. Dinheiro parado é linha de perca. Por quê? Porque hoje nós temos uma inflação que corrói o dinheiro das pessoas. Então, antigamente, essa história de deixar o dinheiro embaixo do colchão... A poupança ainda rende ali, nós temos uma flutuação da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está acima de uma meta X, a poupança rende TR mais tanto. Se eventualmente ela está abaixo, Sim. a poupança rende X. Hoje é normal o investidor pensar dessa forma. Por exemplo, eu também conheço pessoas que não trabalham a menos de 0,5, 0,55. Eu prefiro aportar o meu dinheiro num CDB ou eventualmente eu vou para um outro tipo de investimento, onde eu tenho ali um FGC, portanto eu tenho 2 ou 3 investimentos em 2 ou 3 bancos, e se eventualmente essa instituição financeira colapsar, o fundo garantidor me retorna os 250 mil que eu tenho. Então tem investidores que pensam dessa forma, por isso que eles fazem esse cálculo que a gente chama de TIR ou ROI, ou enfim, seja lá como for. E existe uma questão de... você tem um líquido de 0,7, você tem um bruto de 0,7 vezes 12, e isso obviamente vai ser deduzido do seu imposto de renda. Sim. Então ele tem uma gordura para poder bater e ter um saldo líquido ali de aplicação de investimento. Claro que quando ele compra um imóvel, ele já tem a concepção da valorização. Exato. Então ele quer o rendimento e a valorização do capital. É assim Entende? que o ele investidor quer comprar pensa. bem. Então, por exemplo, o imóvel vale 600 pau. Então ele quer uma galinha magra que pese muito. Entendeu? Então o que ele quer? Ele quer uns 600 pau ali de um negócio que custa 500, custa 600, ele paga uns 500, ele já ganhou 100 pau ali, fumando um charuto. Ele já ganhou 500 pau. Aí ele já ganhou 100 pau. Aí o que ele faz? Ele pega e fala assim, mas quanto que você aluga isso aí? Você aluga pra mim mesmo? Alugo. Quanto é? Aí você vê lá o aluguel, aí fala, pô, 2.500 na tua mão. Ele falou, tá dando 0,5, tô em casa. Pra mim tá bem. É um investimento seguro, é um imóvel, portanto ele não vai sair dali. Não vai sair vai sair dali. Todo dia ele pode passar e falar, esse apartamento é meu, esse imóvel é meu. As pessoas fazem muito isso com imóveis comerciais. Isso. Existem investidores que procuram terrenos, salas comerciais para fazer ali eventualmente um build suite, que é uma locação com construção. Então, esse tipo de investidor, às vezes, ele sai um pouco fora do residencial e vai para o comercial. Claro que... nós estamos falando de investidor que quer a renda do aluguel.
ele vai para o comercial. O investidor que quer o ganho de capital, normalmente ele vai para o residencial. Porque a chance de ele liquidar esse imóvel e é o que a gente chama ali de encerrar a operação dele é mais fácil. É mais fácil você vender um apartamento que você comprou por 500, por 600, do que eventualmente um galpão que você construiu e você vai precisar encontrar alguém que queira ter o mesmo pensamento que você. Estava falando no intervalo de bypass. Não existe corretor, não existe. É que nem você procurar virgem no puteiro. Não existe quem nunca tomou chapéu sendo corretor. Qual foi o maior bypass que você já tomou? Chapéu. Foi enganado. Chapéu? Chapéu. Por incrível que pareça, eu nunca tomei. Sério? Nunca tomei. Então encontrei uma primeira virgem. Eu nunca tomei. Nunca tomei porque, assim, se eu percebo que eu tenho chance disso acontecer, eu já não continuo o negócio. Eu não me importo nem um pouco de aproximar as partes e não fazer parte. Porra, você é foda. Eu prefiro não me iludir. Eu prefiro não contar com algo que pode gerar mais um ônus do que um bônus. E todos que já trabalharam comigo ouviram eu falar e sabem que isso para mim é muito bem resolvido. Eu sou muito bem resolvido nesse sentido. Então, se eu vou trabalhar com alguém, para alguém que eventualmente eu tenho um risco de não receber, eu prefiro não trabalhar. Se eu vou fazer um negócio que eventualmente Você aborta antes. Eu aborto antes. Uma das partes não está conduzindo a negociação de uma forma que eu sei que lá na frente eu vou ter problema. Era 6, mas, poxa, faz 4. Você vê, eu tive que pagar o ITBI ou eu tive que pagar algum imposto que eu já não tinha recolhido anteriormente. Pô, saiu fora do meu caixa, alguma coisa. Se eu vejo, porque a gente sabe, Gustavo, no começo da negociação, você sabe eventualmente como é o padrão, o perfil do cliente. Quando eu comecei, eu não sabia. Sim. Então, eu resolvi muito problema dos outros sem ganhar nada. Mas eu sempre fiz isso com a consciência de que se resolver aquele problema, me desse algum retorno, era lucro. Né? E aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu sou um corretor de imóveis, eu não sou um resolvedor de problemas. Sim. Então, determinados problemas eu peço para que procurem profissionais especializados, seja um engenheiro para uma regularização, seja um advogado para uma partilha, e cabe a mim a venda do imóvel. Então, a hora que tiver ok, regularizado, você me procura, que aí sim eu vou fazer o melhor trabalho que você já encontrou no mercado. Né? Perfeito, nesse momento. Atila, incrível e parabéns pela tua conduta. E vou falar mais. É um negócio complicado, porque o corretor ele é muito importante quando ele está ligando uma ponta na outra. Exatamente. Depois eles acham caro pagar a comissão. Boa parte. Eu estou falando de gente rica aqui de Sorocaba. Eu conheço gente pra cacete. Conheço gente que, enquanto você é importante, que ele não conhece o cara, não conhece aquela construtora, ele tem aquela área, ele tem aquela... Você fez a aproximação, fez a reunião com aquela... E o cara passa a se interessar e ele já senta com você e fala, viu, aquele 6% tá difícil. Eu já escutei isso muito. Claro. E dói, não dói? Dói, lógico que dói. Lógico que dói. Até porque as pessoas acham que é simples, né? Poxa, eu levei o Chuca na casa do Gustavo. Isso. Tá certo? Os dois se entenderam muito bem. Por que o Átila vai continuar com a gente aqui? Tá ganhando muito. Tá ganhando muito. Poxa, mas o Átila vai emitir as certidões. Isso. O Átila vai dar segurança jurídica para o negócio. O Átila vai permitir que o vendedor e o comprador, depois da transação, ambos deitem a cabeça no travesseiro e durmam bem. Exato. O Átila vai fazer a ponte do Chuca com o correspondente bancário, com o banco, para que o Chuca consiga uma aprovação de crédito para poder comprar o imóvel do Gustavo e favorecer a venda do Gustavo. Então não é simplesmente... Fora livrar de inventário, porque os caras não olham certidão. Meu chapa, eu adorei quando eu tomei um bypass gigantesco e depois tinha um puto inventário rolando. O que eu fiz? Falei, tá vendo? Quis me pular. Boa sorte. Boa sorte. Agora lida aí. São 12. Pra você resolver aí, vai ter que ligar pros 12. Filho, agregado, amante, o caramba. O corretor é importante. E nos Estados Unidos é regulamentado e sério. Os caras nem brincam em fazer um negócio desse jeito. Porque, Chuca, que nem ele falou, ele juntou nós dois. Quanto tempo de know-how, quantos cafés ele teve que tomar com você e comigo para poder fazer para poder fazer essa ponte, exatamente. E para poder entender que o imóvel do Gustavo atende à expectativa do Chuca. Porque senão, eu e você, Chuca, nós vamos ficar rodando a cidade inteira, porque eu vou desde a Zona Norte até a Zona Sul, para tentar enquadrar um imóvel
que caiba no seu bolso, que atenda você, que atenda a sua necessidade, tá certo? E aí eu levei o Chuca uma vez na casa do Gustavo, já gerei um pouco de expectativa pro Gustavo. Isso. Depois eu levei de novo, aí o Gustavo liga. Átila, e aí? Pô, vai rolar? Aí a esposa do Gustavo me liga. E aí, Átila? Eu falei com o Gustavo, vai acontecer, não vai acontecer? Nós temos uma proposta, não temos proposta? Mas... E tudo começa, assim, nós temos uma esteira de negócio, onde nós não pulamos etapa. Quer dizer, o corretor não deveria pular etapas. Não deveria. Então, antes da gente começar uma comercialização, a gente pede a matrícula atualizada desse imóvel para entender quem é de fato o proprietário, se esse proprietário tem uma saúde para poder fazer a venda, ou seja, se ele está toda na essa condição, avaliação. Toda essa avaliação. Então não é tão simples Idoneidade, né? quanto algumas pessoas pensam. Na verdade, as pessoas sabem que não são simples, que não é simples. Mas vamos pular para ver o que acontece para economizar 6%. Vai que, né? Enfim, eu acho, sinceramente, uma conta boba. Boba. Justo. Assim, boba para quem não, para quem pensa dessa forma. Exato. Eu acho que 6% é um honorário justo, tá? Não Engraçado, quando é advogado, você vai e paga, né? Não tem nem como chorar, porque você não entende da legislação. E por que você entende de imóvel? Pois não é. entende. Pois é. A gente está o dia inteiro na rua. Eu quero indicar o Átila Gonçalves, eu quero indicar que eu tô com o cartão dele. Átila, eu queria que você desse o teu telefone aqui, se as pessoas quiserem te procurar. Claro. Por favor. Redes sociais. Eu tenho o Instagram, @atila.ci, CI de corretor de imóveis. Meu telefone é o 15981474234. É o WhatsApp. E, eventualmente, se eu não respondo na hora, eu já encaminho para que uma pessoa que trabalha ali comigo possa responder e atender. Você vê como é que é? Sim. Porque você tem pressa. Uhum. Se ele der essa bobeada, outro cara... Ele procura. Exatamente. Essa história de, não, deixa o cliente ali morno, não, ele vai procurar alguém que atenda ele. Não, e é muito legal essa especialidade que você tem de crédito, de fazer acontecer. Tudo muito claro. Exato, e nem todo mundo tem essa clareza, né? De fazer... Agora eu ia te perguntar uma coisa. Claro. Você, por exemplo, você vai vender um imóvel que você vai ganhar uma comissão muito boa. Tá. Aí o cara desiste na última hora, você sofre muito. Aí que tá. Esse sentimento, ele tá no sentimento ali de tentar estar livre, né? Limpo com relação a isso. Claro que quando a gente está num processo de negociação e ele está já em fase de concretização, a gente começa a contar, né? Já começa a colocar na tua planilha de faturamento e tudo mais. E mesmo que esse cliente faça a assinatura do contrato, ele tem um período de distrato. Né? Você tem que esperar isso. Você tem que esperar o período de distrato. Eu já vi gente sair na porrada no cartório. Exatamente. E realmente acontece. Não aconteceu comigo, mas já aconteceu de um corretor não ter um compromisso de compra e venda, ir direto para cartório, o que eu não recomendo, fazer uma escritura pública lá junto com o escrevente, e a parte declinar. A parte compradora falar, eu não pensei melhor, não quero mais. Acontece. E aí, o que acontece? Aí o vendedor vai para cima de quem? Para cima do corretor. Né? Exatamente. E aí houve, inclusive, uma movimentação de processo contra esse corretor para que ele suprisse ali as necessidades. E aí uns documentos bem bobos, assim como autorização de venda, ficha de captação assinada, com o valor da comissão previamente. Isso, porque esse é uma coisa boba. O cara dá uma assinada lá, fui lá, mas eu estava lá. Porque aquilo te salva muitas vezes. Isso, com toda certeza. Uma ficha de visita. Poxa, então vamos voltar no exemplo, né? Levei o Chuca no imóvel do Gustavo. O que é que vai me resguardar da idoneidade do Chuca não procurar o Gustavo diretamente? Porque agora o Chuca já tem o endereço, às vezes até troca telefone, não fala comigo. Que eu acho muito deselegante, mas eu acho deselegante. Pode acontecer, tudo bem, não tem problema, né? Mas assim, eu tenho um termo de visita assinado pelo Chuca que garante que se a transação acontecer eventualmente sem a minha participação, 6% dele está garantido. O meu 6% eu vou cobrar da parte vendedora. Entendeu? Até porque se você arrumar outro corretor para fazer essa transação, você vai pagar os 6% para ele e vai pagar para ele. Se isso eventualmente for comprovado uma má fé, né? Não, Chuca, eu tenho um colega na família que é corretor e ele vai fazer 3% ou 2%. E aí coloca esse cara na jogada para fazer. Claro, que a gente está elucidando aqui, eventualmente, Mas nós temos que... Mas pode acontecer, tudo pode acontecer. E se isso acontecer, e eventualmente o Átila descobrir, ou qualquer outro corretor,
é passível ali de uma cobrança. E o mercado hoje está aquecido? O mercado está aquecendo. Eu não acho que o mercado está aquecido, eu acho que o mercado está aquecendo. Um dos motivos pelo qual eu resolvi estudar mais intimamente o financiamento imobiliário é para entender por que o mercado no Brasil nunca aquece. A gente tem um país incrível, um país que eu acredito que se ele fosse um país só, ele conseguiria tranquilamente sobreviver. Tem 10 Brasis dentro do tem Brasil. 10 Brasis dentro do Brasil. E aí nós temos um problema de recursos. Hoje, as pessoas precisam de recurso para a compra da casa própria. E nós temos uma questão atrelada ao SBPE, que é um recurso que vem da caderneta de poupança, e nós temos um compulsório do Banco Central e uma fatia que fica para você poder alimentar o SBPE. Depois nós temos o Fundo de Garantia, por tempo do trabalho, né? Do trabalho de serviço, que também alimenta uma outra faixa, que seria a faixa de habitação social. E aí nós temos o SFI, Imobiliário, Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário, que já financia imóveis acima de R$1,5 milhão, imóveis comerciais, e também faz o tal do home equity, que seria um empréstimo com garantia. Por que eu fui estudar? E algumas pessoas falam, Átila, volta para o médio alto padrão, ou poxa, sai aí, isso não dá dinheiro, ou isso e aquilo. Porque assim, eu acho que além de ser um corretor de imóveis, toda vez que você faz uma venda, e essa venda é para uma família que vai morar, e eventualmente eles pagaram aluguel por anos. E a realização, quando eu faço uma venda, ou quando eu participo de uma venda com um corretor, é gratificante a ponto de eu parar para entender, para estudar por que o mercado imobiliário no Brasil, e eu até fui questionado numa outra participação que eu tive em outro local, por que o mercado imobiliário no Brasil, com tanta construtora, com tanta área, com tanta gente para comprar, ainda assim não aquece, ainda assim não deslancha, né? Uhum. Por conta de uma questão de fundo, por conta de uma questão de funding, por conta de uma questão de recursos. O dinheiro do Brasil é um só. A gente, apesar de poder imprimir dinheiro, a gente não imprime. Né? Tem que ter lastro. Tem que ter lastro para poder imprimir dinheiro. Sim. Então, o dinheiro é um só. Se esses recursos estão alocados, aportados em outros tipos de financiamento, a habitação fica descoberta. Exato. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar cada vez mais fundos, cada vez mais recursos para poder trazer financiamento, para poder subsidiar a compra da casa própria. E, eventualmente, eu acredito que trazer fundos do exterior, trazer dinheiro para dentro do Brasil, seria uma das saídas. Isso. Porque a gente se encontra hoje numa situação muito delicada com relação a isso. O risco Brasil é muito grande, e aí tem uma série de outras coisas que a economia hoje em si não garante. Se você viu o preço do arroz, o pessoal está trabalhando para comer. Tá. Então, você não tem uma economia sólida. Quando você tem uma economia sólida, você tem garantias, exatamente, que é o que você está falando. Exatamente. Aí fica tudo mais fácil. Por isso, eu acredito que o mercado imobiliário esteja sempre num constante aquecimento. Nunca aquecido. Ele está ou em aquecimento ou desaquecido. Na minha opinião, tá? Ele é um eterno otimista com você. Então, já que a gente está falando de otimismo, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar de tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Chefe Zezinho agora, pouco fez o Dia dos Namorados. Cara, que cardápio espetacular. Foi um sucesso. Para você ter uma ideia, é porque você reserva. Porque senão teria uma fila na porta assim, gigantesca. Sim. É um lugar muito bacana em Santa Rosália. Vale a pena você conhecer, vá conhecer, que você vai gostar e depois você vai me agradecer. Autoescola Ideal. Você que está precisando fazer reciclagem da sua carta. Não fica andando sem carta, cara. 1 da zebra. Tá bom? Faz a tua carta lá. Eu sei que às vezes você é meio barbeiro, mas vai lá, eles te ensinam. Eles têm todo o cuidado do mundo, professores bem treinados. Desamassandro, que fica aqui na Avenida São Paulo. Isso. É isso? Perto da Santa Casa. O cara é um artista, ele arruma os carros. Você que bateu o seu carro, está precisando. Tem polimento também. Polimento, e tem higienização. Higienização, cara. Você que tem nojinho aí, eu sei que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, cheio de nojo. Ai, tem um cabelo. Então, vai lá, faz higienização lá. Sunset Termas Park, que fica em Paranapanema, em Avaré.
tem todo... Você sabe lá que tem... Os brinquedos são infláveis. Além dos brinquedos convencionais, tem brinquedos infláveis na represa. Você Olha sabe que lugar gostoso. Isso é uma novidade no mundo, No né? mundo, só tem 2 no mundo. MR Massagem, você que precisa relaxar, lá tem uma cadeira relaxante, lá você pode descansar, faz massagem no pé, é massagem terapêutica, é outro tipo de massagem. Esquece aquela massagem convencional, tá bom? Você fala com a Márcia lá. Alfa Massagens, com a Kate, com a Kate, que é massoterapeuta. E sabe o que ela faz? Quiropraxia. Meu amigo, você não tem ideia, um homem de 46 anos que nem eu, quando precisa estralar, meu chapa, estrala tudo. Você vai falar com a Kate lá, ela te atende com o maior carinho também. Bolks, que é bolo gelado. Quer dizer, é um bolo gourmet. Você experimentou, você aprova. Uma delícia, uma delícia. Teve briga aqui em casa por causa do bolo. Teve, eu vou mandar mais. Opa, manda. Agora tem leitinho, tem chocotudo, tem um bolo fit, você que não quer às vezes engordar, porque tem esse negócio. Você quer enfiar o pé na lama, mas nem tanto. Então aí você procura a Bolks, você liga no telefone lá e pode falar com a Érica Regina Takenaka, que é a nossa chefe. E que mais? Falar da nossa palestra? O Quiz Show? O Quiz Show tá arrebentando, cara. Nós fizemos para a JCR, para a Lidera, para o Grupo São Roque. Você sabe que a gente faz um game, né? Tem aquelas apresentações dos edifícios que estão sendo lançados e tudo. Olha que legal. E depois que os caras fazem, né, a palestra desses eventos, né? Eventos corporativos. Desses eventos. Aí a gente entra, faz uma brincadeira de quiz, perguntando as coisas que o cara acabou de falar. Isso é importante, para ver se o cara foi só para tomar um chopinho ou foi para prestar atenção. Então a gente fez isso, por exemplo, com a construtora, com a JCR, com a Lidera. O que aconteceu? Todos os corretores, tinham mais de 300 corretores, eles ficaram prestando atenção. Quantos metros quadrados tinha, quantos itens de lazer tinha. E valia prêmio de R$1.000 cada prêmio. Então foi uma festa. Quero agradecer lá o Reinaldo, o Kevin. E o Gustavo apresenta, eu vou falar, o Gustavo apresenta de um jeito que é muito divertido. Eu falo metade das palavras. Ele sacaneia todo mundo. E o pessoal gosta. Eu falo assim, gente, o que é aqui uma coisa de classe, todo mundo lá, classudo e tal, vira programa de auditório. Não tem jeito, é muito legal, muito legal. Então a gente está fazendo isso agora, saindo da TV e estamos fazendo agora esses eventos comparativos que está dando muito certo. Então, se você quiser contratar para sua empresa aí, né, a gente fala sobre o assunto o assunto da sua empresa. Você trabalha com construção civil. A gente vai lá e faz perguntas sobre construção civil. Você trabalha com alimentação. Nós vamos fazer perguntas sobre alimentação. Sobre aquele treinamento que você deu durante 3 dias. Era isso então, que eu queria ou seja, fixa 15 98132 7132. Obrigado, Átila, de coração. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Muito legal, muito esclarecedor. Tenho certeza que alguém vai te procurar porque falou assim, pô, esse cara entende do negócio que eu queria saber como é que é. Eu vou comprar com ele. Por favor, aliás. Não vou comprar comigo, eu vou comprar com ele. Se você quiser, eu faço 3% para você. Então tá bom. Parceria, pronto? Fechou? 3 para mim, 3 para você. Fechado. Vamos começar a vender na casa do Chu. Vamos começar a vender na minha casa. Gente, obrigado aí pela sua audiência. Obrigado aí. Assista os outros entrevistas do canal, que tem cada entrevista nota 10. Eduardo Bolsonaro tá para vir aí, Tarcísio de Freitas também. É isso aí. Até o próximo Quiz Podcast. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.